Se danças este tango, eu me caso contigo. O milionário riu, humilhando a faxineira na frente de todos na festa. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. O som de vidro estilhaçado explodiu no salão como uma bomba. Clarice Fonseca sentiu cada olhar perfurar sua alma quando as 5 taças de champanhe Dom Perignon se espatifaram no chão de mármore de Carrara, criando um rio dourado que escorria para os sapatos de couro italiano dos convidados. Incompetente! Gritou Leandro Sampaio, interrompendo abruptamente uma negociação de 8 milhões de reais com investidores japoneses. 3 anos trabalhando aqui e você ainda consegue ser um desastre ambulante. O 15º andar da Torre Sampaio estava decorado como um palácio real para a festa de fim de ano mais exclusiva de São Paulo. 300 empresários, políticos e socialites bebiam champanhe de R$1.000 a garrafa, enquanto fechavam negócios que movimentariam bilhões em 2024. Era o evento em que Leandro demonstrava seu poder absoluto na elite paulistana. Clarice ficou paralisada no meio da bagunça, segurando a bandeja vazia que custara R$2.800 em cristal austríaco. Seu uniforme azul desbotado contrastava brutalmente com os vestidos Valentino e os smokings Armani ao seu redor. Durante 3 anos, ela havia limpado aqueles escritórios, invisível como um fantasma, sempre tomando cuidado para não incomodar os poderosos. Senhor Sampaio, eu peço desculpas, ela murmurou, ajoelhando-se imediatamente para recolher os fragmentos afiados. O salto do meu sapato enroscou no tapete e... O salto enroscou? Explodiu Leandro, sua voz ecoando por todo o salão. Você quer que eu acredite que não sabe nem andar com um par de sapatos? As risadas começaram como sussurros venenosos, espalhando-se como um vírus entre os pequenos grupos. Os empresários apontavam discretamente. As mulheres cobriam a boca fingindo surpresa. Leandro percebeu que havia conquistado a audiência e decidiu transformar a situação em seu show pessoal de humilhação. Atenção, senhores, ele gritou, batendo uma colher de prata na taça de cristal. Vamos todos agradecer à nossa eficientíssima equipe de limpeza. O silêncio mortal que se seguiu foi pior que 1000 gargalhadas. 300 olhares se cravaram em Clarice como punhais, observando cada gesto dela, enquanto recolhia os fragmentos com as mãos trêmulas. Algumas socialites sussurravam comentários cruéis. Homens balançavam a cabeça como se observassem um animal mal treinado. Leandro, pelo amor de Deus, murmurou Helena Vasconcelos, esposa de um empresário. A moça já pediu desculpas. Desculpas? Leandro riu com crueldade calculada. Helena, você não entende como o mundo real funciona. Se não houver consequências, essa gente nunca aprende responsabilidade. O Dr. Fernando Costa, dono da maior rede hospitalar privada do país, se aproximou com um sorriso sádico. Leandro, você devia descontar os danos do salário dela. Aposto que são uns 3 meses de trabalho. 2 meses? Corrigiu Leandro, olhando para Clarice com absoluto desprezo. O champanhe custou 2.800. O salário dela é de R$1.400 por mês. A informação se espalhou no salão como pólvora. Os executivos faziam cálculos maliciosos, comentando o quão impossível era encontrar pessoas competentes, mesmo para os trabalhos mais simples. Cada palavra era uma facada no coração de Clarice, mas ela continuou recolhendo os cacos em silêncio, rezando para que a tortura terminasse logo. Foi então que Leandro se aproximou do sistema de som. O primeiro acorde de Por Una Cabeça ressoou no salão.
O tango imortalizado em filmes de Hollywood era a música favorita de Leandro, aquela que ele sempre colocava quando queria impressionar os convidados com sua suposta sofisticação cultural. Já que estamos falando de competência, ele anunciou, aumentando estrategicamente o volume. Que tal um pequeno experimento social? Clarice levantou a cabeça, sentindo o coração acelerar. Havia algo no tom de Leandro que prometia uma humilhação ainda maior. Ele avançou em sua direção com passos teatrais, como um imperador pronto para decretar uma execução pública. Esta é uma das mais belas expressões artísticas da humanidade, ele declarou, dirigindo-se ao público fascinado. O tango argentino, música para pessoas refinadas, cultas, que entendem de alta cultura. Ele parou na frente de Clarice, forçando-a a levantar a vista. A diferença entre eles era abismal. Leandro, com seu 1,87 m, o caríssimo terno e o relógio Patek Philippe no pulso. Ela, com seu 1,63 m, o uniforme remendado e os sapatos pretos recalchutados 3 vezes. Vou fazer uma proposta irrecusável à nossa talentosa funcionária, anunciou Leandro, virando-se teatralmente para os convidados. Se esta mulher conseguir dançar este tango de forma minimamente decente... A pausa foi calculada, saboreada como vinho envelhecido. Eu me caso com ela aqui, agora mesmo. A explosão de gargalhadas foi ensurdecedora. 300 pessoas irromperam em risos histéricos, aplausos sarcásticos, gritos de "aceita, aceita", como em um reality show grotesco. Os celulares surgiram de imediato, gravando o que prometia ser o vídeo mais viral das redes sociais paulistanas. Imaginem a manchete, continuou Leandro, alimentando o circo de horrores. Leandro Sampaio, CEO milionário, se casa com a faxineira que quebra cristais caríssimos. As risadas se intensificaram. Carolina Ferreira, herdeira de uma dinastia do agronegócio, gritou entre lágrimas de riso: "Leandro, você está louco? Ela mal consegue segurar uma bandeja." "Exato", ele respondeu, exibindo-se para o público sedento por entretenimento cruel. "Olhem para ela. Vocês realmente acham que esta mulher entende de arte, de requinte, de dança?" Leandro se virou novamente para Clarice, estendendo-lhe a mão com desprezo, como um príncipe que oferece caridade a uma mendiga. "Então, querida, aceita o desafio? Quer tentar conquistar um marido milionário com seus talentos artísticos?" O silêncio que se seguiu palpitava de expectativa venenosa. 300 pessoas esperavam para ver se a faxineira seria corajosa ou estúpida o bastante para aceitar o massacre final, ou se sairia correndo em lágrimas, como Leandro secretamente esperava. Clarice permaneceu ajoelhada por um longo tempo, expirando profundamente enquanto os últimos fragmentos de cristal cortavam suas palmas. Quando finalmente levantou a cabeça, algo em seus olhos havia mudado. Não era mais o olhar submisso da funcionária humilhada. Era diferente, tanto que fez Leandro franzir a testa. "Senhor Sampaio", ela disse, levantando-se lentamente. "O senhor está fazendo esta proposta oficialmente na frente de todas estas testemunhas." "É claro", ele riu, tentando disfarçar a surpresa com a mudança de tom. "Se você conseguir dançar decentemente, eu me caso com você hoje mesmo." "E se eu dançar bem? Muito bem?" perguntou Clarice, com uma firmeza que ninguém esperava. A pergunta foi estranha o bastante para fazê-lo vacilar. "Ora, querida, você mal consegue andar sem tropeçar. Vamos manter as expectativas realistas." "Responda à minha pergunta", ela insistiu, dando um passo em sua direção. "Se eu dançar muito bem, melhor do que o senhor espera, o que acontece?" O salão ficou ligeiramente inquieto.
Algo na postura de Clarice havia mudado de forma sutil, mas perceptível. Seus ombros estavam mais retos, a voz mais firme, o olhar direto demais para uma funcionária humilhada. Se você conseguir me impressionar, ele disse, recuperando a segurança, então eu realmente me caso com você e ainda te dou 10 mil reais de presente. 20 mil, replicou Clarice sem hesitar. O senhor está louco, senhor Sampaio, ou não tem a coragem de apostar a sério em algo que considera impossível? A provocação atingiu em cheio o ego de Leandro. Na frente da elite, ser desafiado por uma faxineira era inaceitável. 20 mil, lhe gritou. Feito, mas quando você passar vergonha, quero que peça desculpas de joelhos a cada pessoa neste salão. De acordo, disse Clarice, e pela primeira vez em 3 anos ela sorriu. Mas havia algo naquele sorriso que fez Leandro engolir em seco. Ela se abaixou e, para surpresa de todos, começou a desamarrar os cadarços de seus sapatos de trabalho pretos. O salão observou com curiosidade, enquanto ela tirava os sapatos com cuidado, ficando descalça sobre o mármore gelado. O que diabos ela está fazendo? Sussurrou Patrícia Oliveira, uma juíza do Tribunal de Justiça. Se preparando para a maior vergonha de sua vida, respondeu Marcos Santana. Mas alguns notaram que a postura de Clarice havia mudado assim que ela se libertou dos sapatos. Seus pés se posicionaram com precisão. Seus braços relaxaram de uma forma especial, como se ela tivesse acabado de se livrar de correntes invisíveis. Última chance de desistir, disse Leandro, agora ligeiramente nervoso. Não quero que depois você diga que eu não te avisei o que ia acontecer. Clarice o ignorou completamente, fechou os olhos, respirou fundo, e quando os primeiros acordes de Por Una Cabeça ressoaram novamente no salão, ela começou a se mover. E os movimentos não eram o que ninguém esperava. Seus braços se ergueram com uma graça tal que fez mais de um espectador arregalar os olhos. Seus pés descalços deslizaram sobre o mármore com uma leveza que não condizia em nada com a imagem da faxineira desajeitada. Sua cabeça se inclinava ao ritmo exato da música, como se ela realmente soubesse o que estava fazendo. E então ela começou a dançar. O salão mergulhou em um silêncio crescente. As risadas se apagaram, os sussurros se interromperam, os sorrisos maliciosos se transformaram em expressões de crescente desconcerto. Clarice não estava apenas tentando dançar, ela sabia dançar. Não eram movimentos de campeã mundial, mas eram seguros, competentes demais para uma faxineira que supostamente mal sabia andar sem tropeçar. Ela executava os passos básicos do tango com uma naturalidade que deixou todos desorientados. Leandro sentiu um frio crescente no estômago. A cena não estava se desenrolando como ele planejara. Ela deveria tropeçar, passar vergonha, ceder em lágrimas. Ela não deveria estar dançando de verdade. A música continuou e Clarice aumentou a complexidade dos movimentos. Giros simples, mas executados corretamente, caminhadas que seguiam perfeitamente o ritmo, expressões faciais que transmitiam autenticamente a emoção do tango. Amigo, o Dr. Fernando murmurou para Leandro, ela sabe dançar. É impossível, replicou Leandro, suando frio. Mas era real. Todos estavam testemunhando uma faxineira dançando tango com uma competência que ninguém podia explicar. Não era dança de campeã mundial, mas era boa, muito boa, boa demais. Quando a música chegou ao fim, Clarice concluiu com um encerramento simples, mas elegante, parando em uma pose que arrancou suspiros involuntários do público. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, até que alguém começou a aplaudir.
suavemente, hesitante, depois outro. Em poucos segundos todo o salão aplaudia, mas não eram aplausos de festa, eram aplausos de choque, de pessoas tentando assimilar o que acabavam de testemunhar. Clarice permaneceu no centro do salão, respirando calmamente, olhando diretamente para os olhos aterrorizados de Leandro. "Bem, Sr. Sampaio", ela disse com uma voz que cortou os aplausos vacilantes. "Parece que acabei de ganhar 20 mil reais." Leandro estava pálido, visivelmente abalado. "Mas como você sabe dançar?" "Aprendi." Ela respondeu simplesmente, estendendo a mão. "Os 20 mil, por favor." "Não é possível. Você é uma faxineira e faxineiras não podem saber dançar." "Ah, é?" perguntou Clarice, inclinando a cabeça. "Interessante essa sua visão de mundo, Sr. Sampaio." O salão estava em silêncio absoluto. A faxineira incompetente havia dançado melhor do que a maioria dos convidados jamais conseguiria. E agora ela estava cobrando uma aposta que Leandro havia feito com a certeza absoluta de que não podia perder. "Os 20 mil reais, ela repetiu, a mão ainda estendida. 300 testemunhas ouviram a promessa dele. Leandro olhou ao redor desesperado, mas só encontrou rostos expectantes. Ele havia se colocado em uma situação impossível, vítima de sua própria arrogância. Eu vou buscar o dinheiro." Ele balbuciou, tentando sair com dignidade de uma cena que não conseguia entender. Mas as perguntas martelavam na mente de todos os presentes. Como uma faxineira sabia dançar tango? Onde ela havia aprendido? Por que nunca tinha dito? E, acima de tudo, quem era Clarice Fonseca de verdade? A noite estava apenas começando, e aquela primeira surpresa seria apenas o início de revelações destinadas a mudar tudo para sempre. 20 mil reais foram colocados sobre uma mesa de mármore, notas novas de 200 ainda com cheiro de banco, quando Leandro retornou ao salão 20 minutos depois. Seu rosto estava acinzentado, as mãos tremiam levemente, e o terno de 20 mil reais parecia ter perdido toda a sua elegância. 300 convidados ainda estavam lá, murmurando entre si sobre o ocorrido, nenhum disposto a perder o próximo capítulo daquele drama inesperado. Clarice se encontrava sentada em uma poltrona de couro italiano, ainda descalça, bebendo um copo de água que Helena Vasconcelos havia lhe oferecido. Seu uniforme azul continuava simples e desbotado, mas algo havia mudado radicalmente na forma como as pessoas a olhavam. Ela não era mais a faxineira invisível, era um enigma, um mistério que ninguém conseguia decifrar. "Aqui está seu dinheiro", disse Leandro, empurrando as notas com um gesto brusco. "Agora eu quero uma explicação. Como diabos uma faxineira sabe dançar tango?" O silêncio no salão foi ensurdecedor. Todas as conversas cessaram no instante em que Leandro fez a pergunta que estava na cabeça de todos. Os celulares foram discretamente levantados para gravar uma resposta que prometia ser explosiva. Clarice pegou o dinheiro com calma, contou as notas uma por uma sob o olhar furioso de Leandro e guardou no bolso do uniforme. "Eu aprendi quando jovem", ela respondeu simplesmente. "Quando jovem? Onde?" perguntou o Dr. Fernando Costa, aproximando-se intrigado. "Em que lugar uma pessoa como você teria aprendido tango?" A pergunta cortou o ar como uma navalha. "Uma pessoa como eu", repetiu Clarice, devagar, deixando as palavras ressoarem. "O que o senhor quer dizer exatamente com isso, doutor?" O Dr. Fernando corou, percebendo a armadilha em que havia caído. Eu quis dizer, alguém que trabalha como faxineira normalmente não tem acesso a esse tipo de educação artística."
Ah, eu entendi. Clarice sorriu friamente. Segundo o senhor, quem trabalha na limpeza nasceu para ficar na limpeza, que nunca pode ter tido outras vidas, outros sonhos, outras competências. O desconforto era palpável. Muitos convidados baixaram os olhos, se reconhecendo na descrição do preconceito que ela acabara de desmascarar. Não foi isso que eu quis dizer, doutora. Tentou se justificar Fernando. É exatamente isso que o senhor disse, replicou Clarice. Ela se levantou, caminhando descalça pelo salão, com uma graça que agora era evidente para todos. Vocês me viram por 3 anos e acham que eu sempre fui apenas isso que vem hoje. Uma mulher com um uniforme azul que limpa banheiros e esvazia lixeiras. Ela parou no centro do salão, no mesmo ponto em que havia dançado minutos antes. Nunca ocorreu a vocês que eu poderia ter tido uma vida antes de trabalhar aqui? Que eu poderia ter estudado, sonhado, conquistado? Então nos conte, disse Carolina Ferreira, a voz carregada de ceticismo. Qual era sua vida antes de ser faxineira? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Clarice olhou ao redor para os 300 rostos expectantes, alguns curiosos, outros desconfiados, todos julgando. Eu fui bailarina, ela disse finalmente. Um burburinho coletivo percorreu o salão. Não era exatamente uma surpresa depois do que tinham visto, mas ouvi-lo confirmado tinha um grande impacto. Bailarina onde? Perguntou Leandro, a voz impregnada de desprezo. Em algum show de cabaré. A maldade gratuita da pergunta incomodou a muitos, mas Clarice não se abalou. Na Escola Municipal de Dança de São Paulo. Ela respondeu, calma. Eu estudei lá dos 8 aos 18 anos. Depois me mudei para Buenos Aires, onde fiz um aperfeiçoamento no Instituto Nacional de Dança. O salão ficou ainda mais silencioso. Buenos Aires era o berço do tango mundial. Estudar lá significava profissionalismo sério. Buenos Aires? Perguntou Helena Vasconcelos, genuinamente interessada. Deve ter custado uma fortuna. Eu consegui uma bolsa integral, explicou Clarice. Fui selecionada entre 500 candidatas brasileiras. Eu vivi lá por 4 anos. E depois? Insistiu o doutor Fernando, agora visivelmente intrigado. Clarice hesitou por um momento, como se decidisse o quanto revelar. Depois, voltei ao Brasil e trabalhei como bailarina profissional por 8 anos. Eu dançava em teatros, eventos, competições. Competições? Marcos Santana se aproximou. Que tipo de competições? Campeonatos regionais, nacionais, ela respondeu. Eu também participei de algumas competições internacionais. E você ganhava bem? Perguntou Carolina com evidente malícia. Eu ganhava o suficiente para viver dignamente fazendo o que eu amava, replicou Clarice, olhando-a nos olhos. Leandro, que havia permanecido em silêncio, digerindo a informação, explodiu. Não faz o menor sentido. Se você era bailarina profissional, por que agora trabalha como faxineira? A pergunta que todos queriam fazer, finalmente, foi dita. O salão caiu em um silêncio absoluto, esperando uma resposta que pudesse explicar o mistério. Clarice inspirou profundamente como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Porque a vida aconteceu, ela disse simplesmente. Que tipo de resposta é essa? Atacou Leandro. Ou você está mentindo sobre ter sido bailarina, ou está mentindo sobre por que parou de ser. Eu não estou mentindo, senhor Sampaio, disse Clarice, a voz endurecida a ponto de fazer alguns convidados recuarem. Mas eu também não tenho que justificar minha vida privada. Mas é claro que tem, ele gritou, perdendo completamente a compostura. Você trabalha para mim há 3 anos. Eu tenho o direito de saber com quem estou lidando.
O senhor tem o direito de saber se eu faço bem o meu trabalho, replicou Clarice. E eu o faço há 3 anos. Eu limpo seus escritórios, esvazio suas lixeiras, lavo seus banheiros, sempre pontual, sempre bem feita, sempre em silêncio. Mas escondendo quem você realmente é, replicou Leandro. Clarice riu amargamente. Senhor Sampaio, quando foi a última vez que o senhor perguntou meu nome completo? Quando o senhor perguntou de onde eu vim, o que eu estudei, se eu tenho família? Leandro abriu a boca, mas não soube responder. Em 3 anos, ele nunca havia demonstrado o menor interesse na vida pessoal de Clarice. Nem uma única vez, ela continuou. Em 3 anos, o senhor nunca me viu como um ser humano com uma história, sonhos, um passado. Para o senhor, eu sempre fui apenas a faxineira, um objeto que limpa. O desconforto no salão era palpável. Muitos convidados reconheciam que tratavam seus próprios funcionários da mesma forma. E agora que o senhor descobriu que eu sou mais do que um uniforme azul, prosseguiu Clarice, quer exigir explicações que nunca lhe interessaram antes. A juíza Patrícia Oliveira interveio. Clarice, nós não queremos invadir sua privacidade, mas você precisa entender nossa curiosidade. É muito incomum ver uma bailarina profissional trabalhando como faxineira. Por que é incomum? Perguntou Clarice. Porque vocês acham que competência garante sucesso? Que talento impede tragédias pessoais? Que pessoas qualificadas são imunes às circunstâncias que as forçam a aceitar trabalhos que não teriam escolhido? A pergunta ficou suspensa no ar, incômoda e verdadeira. Olhem ao redor de vocês, disse Clarice, apontando para o salão luxuoso. Vocês vivem em uma bolha onde acreditam que a posição social reflete a capacidade, que os pobres são pobres por incompetência e os ricos, ricos por serem superiores. Isso não é verdade, Clarice, tentou protestar Helena. Não é? Ela sorriu, irônica. Então por que todos vocês estão chocados ao descobrir que uma faxineira sabe dançar? Por que vocês assumiram que eu era incapaz apenas por causa do meu uniforme? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém podia negar a acusação, porque todos sabiam que era verdade. Por 3 anos, continuou Clarice, vocês me viram limpando estes salões durante as festas de vocês. Eu passava ao lado de vocês carregando lixo, lavando taças, ajeitando mesas, e nenhum de vocês jamais pensou: quem será essa mulher? Que vida ela deve ter tido? Que sonhos? O Dr. Fernando baixou a cabeça, visivelmente envergonhado. Você tem razão. Eu nunca me perguntei, disse Clarice, porque é mais fácil não se perguntar. É mais confortável acreditar que as pessoas em trabalhos de serviço sempre estiveram lá, sempre estarão e merecem estar. Leandro, que havia ficado cada vez mais nervoso durante o discurso, explodiu novamente. Chega dessa sociologia barata. Eu quero saber por que uma bailarina virou faxineira. Que tipo de problema você tem? Drogas, álcool, dívidas de jogo? O salão inteiro ficou horrorizado com a brutalidade da pergunta. Muitos protestaram em voz baixa, mas Clarice levantou a mão pedindo silêncio. O senhor realmente quer saber? Ela perguntou com a voz perigosamente calma. Sim, eu quero. Então eu vou dizer, disse Clarice, avançando lentamente em direção a Leandro. Há 5 anos eu era a primeira bailarina da Companhia Municipal de Dança de São Paulo. Eu ganhava R$ 8.000 por mês. Eu tinha um apartamento próprio, um carro importado, uma vida estável. Os convidados ouviam com atenção absoluta, finalmente recebendo a história que explicava tudo. Eu era casada com Roberto Andrade, também bailarino, meu parceiro há 10 anos. Éramos considerados um dos melhores casais de tango do Brasil. Clarice fez uma pausa.
respirando fundo como se estivesse se preparando para a parte mais difícil. Em março de 2019, voltando de um espetáculo em Brasília, nosso carro foi atingido por um motorista bêbado na rodovia. O silêncio no salão se tornou sepulcral. Todos entenderam que a história não teria um final feliz. Roberto morreu na hora, ela continuou, a voz tremendo quase imperceptivelmente. Eu passei 3 meses no hospital, 5 cirurgias na perna direita, 2 no quadril, 1 ano de fisioterapia. Helena Vasconcelos levou a mão à boca, genuinamente comovida. Quando saí do hospital, descobri que não podia mais dançar profissionalmente. Minha perna direita nunca recuperou a flexibilidade e a força necessárias para as competições. Mas você dançou hoje, observou suavemente o Dr. Fernando. Eu danço para sobreviver, explicou Clarice. Eu consigo executar passos básicos, movimentos simples, mas eu nunca mais poderei fazer os saltos, giros e acrobacias que uma carreira profissional exige. A revelação caiu como uma bomba. De repente, a exibição que havia impressionado a todos adquiriu um significado diferente. Não era uma bailarina mostrando talento, era uma ex-bailarina lutando contra seus limites físicos para mostrar os restos de uma capacidade perdida. Depois do acidente, ela prosseguiu. Eu perdi o emprego na companhia. Sem o Roberto, eu não conseguia mais pagar o apartamento. Vendi tudo para pagar as dívidas médicas e me mudei para um quarto alugado. Leandro estava pálido, claramente transtornado por uma história tão trágica. Eu tentei dar aulas de dança, mas eu não conseguia demonstrar os movimentos avançados. Eu tentei trabalhar em academias, mas minha limitação física era um obstáculo. Eu tentei ser coreógrafa, mas o mercado estava saturado. E como você veio parar aqui? Perguntou Patrícia amavelmente. Há 3 anos, eu estava em uma necessidade real. Eu não conseguia pagar o aluguel. Eu mal tinha dinheiro para comer. Eu vi um anúncio de uma empresa de limpeza terceirizada e eu me candidatei. Ela olhou para Leandro diretamente nos olhos. No dia da entrevista, o gerente me perguntou se eu tinha alguma experiência particular. Eu respondi que era ex-bailarina. Ele riu e disse que isso não importava para limpar banheiros. O salão permaneceu em silêncio total, enquanto todos processavam aquela história devastadora. Desde então, Clarice concluiu, eu trabalho das 22 às 6 horas da manhã, limpando escritórios para pagar um quarto em uma pensão e comprar o essencial para comer. E por 3 anos eu fui invisível para todos vocês. A culpa coletiva era quase física. 300 pessoas perceberam que haviam tratado com desprezo alguém que estava enfrentando uma tragédia pessoal com dignidade. Clarice. Helena se aproximou dela com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Nós não fazíamos ideia. Vocês nunca fizeram ideia porque vocês nunca perguntaram, disse Clarice sem amargura, apenas constatando um fato. E agora vocês sabem por que eu não conto minha história, porque ela se torna entretenimento para quem tem a vida fácil. Leandro permaneceu em silêncio, visivelmente abalado. Sua arrogância havia evaporado completamente diante da brutal realidade recém-conhecida. Senhor Sampaio, Clarice se dirigiu a ele. O senhor ainda acha que pessoas como eu merecem ser humilhadas por quebrar algumas taças de cristal? Ele não conseguiu responder. Pela primeira vez em anos, Leandro Sampaio ficou sem palavras. 3 dias depois da festa, Clarice chegou ao trabalho na hora de sempre, às 22 em ponto. Mas daquela vez algo era diferente. Não apenas em como ela se sentia, mas em como todo o ambiente ao seu redor havia mudado. Os seguranças noturnos a cumprimentaram pelo nome pela primeira vez em 3 anos.
A recepcionista do turno da noite lhe deu um sorriso sincero ao passar. Até mesmo os funcionários da outra empresa de limpeza a olhavam com respeito. A história havia se espalhado não apenas entre os 300 convidados da festa, mas por toda a internet. Vídeos gravados discretamente durante a apresentação haviam viralizado nas redes sociais, com títulos como "A faxineira humilha o chefe milionário com dança perfeita" e "A vingança mais elegante já filmada". Em 72 horas, os vídeos tinham acumulado mais de 3 milhões de visualizações. Clarice guardou o uniforme nos vestiários e vestiu uma roupa simples, calça jeans preta e uma camiseta branca básica. Ela não era mais apenas uma faxineira cumprindo um horário. Os R$20.000 haviam mudado tudo. Pela primeira vez em 5 anos, ela tinha dinheiro suficiente para tomar decisões. "Clarice!" Uma voz familiar ecoou no corredor. Era Joana Santos, a responsável pelo RH da empresa, que corria em sua direção com uma expressão de urgência. "Que bom que você chegou. O Sr. Sampaio quer falar com você agora." "O Sr. Sampaio?" perguntou Clarice, surpresa. Leandro nunca ficava no escritório depois das 18 horas. "Ele está aqui desde ontem", sussurrou Joana, cúmplice. "Não saiu do escritório, mal comeu. Os funcionários estão dizendo que ele está tendo algum tipo de crise." Clarice seguiu Joana pelos corredores que ela conhecia tão bem, mas agora ela caminhava com a cabeça erguida, sem a postura submissa dos últimos 3 anos. Quando chegaram à sala principal, encontraram Leandro sentado atrás da escrivaninha de mogno maciço, cercado por pilhas de papéis e com uma aparência desgrenhada, sem gravata, camisa amassada, o cabelo desarrumado. "Clarice", ele disse com a voz rouca de cansaço, "eu preciso falar com você." "Sobre o que, Sr. Sampaio?" "Sobre tudo." Ele suspirou profundamente. "Sobre o que aconteceu na festa. Sobre o que você me contou. Sobre..." Ele hesitou. "Sobre como eu te tratei todos esses anos." Clarice se sentou na cadeira em frente à escrivaninha, cruzou as pernas e esperou. Ela não facilitaria as coisas para ele. "Eu não consegui dormir direito nos últimos 3 dias, continuou Leandro. "Eu penso na sua história, no acidente, no que você passou e, acima de tudo, em como eu te tratei sem saber de nada disso." "E isso te incomoda?" perguntou Clarice diretamente. "Muito", ele admitiu. "Mas não é só por culpa. Me incomoda porque me fez perceber algo sobre mim mesmo que eu não queria ver." "O quê?" Leandro se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade à noite. "Que eu sou exatamente o tipo de pessoa que eu sempre desprezei quando era criança." A confissão surpreendeu Clarice. Era a primeira vez que ela via um vislumbre de vulnerabilidade real em Leandro. "Meu pai era pedreiro", ele disse, ainda de costas. "Minha mãe era empregada doméstica. Eu cresci vendo os patrões da minha mãe a tratando como lixo, vendo os engenheiros tratando meu pai como se ele fosse um idiota." Clarice franziu a testa. Ela não esperava aquela revelação. "Eu jurei que quando eu crescesse, eu seria diferente, que eu respeitaria quem trabalhasse para mim, que eu nunca trataria ninguém como trataram meus pais." Ele se virou para olhá-la. "E então você me mostra que eu me tornei exatamente aqueles idiotas que humilhavam minha família." "Senhor Sampaio", disse Clarice com calma, "reconhecer isso é um primeiro passo, mas reconhecer não apaga 3 anos de humilhações." "Eu sei." Ele voltou para a cadeira. "Por isso, eu quero te fazer uma proposta." "Que tipo de proposta?" Leandro respirou fundo. "Eu quero te oferecer um trabalho de verdade.
Não terceirizado, não como faxineira, mas como coordenadora cultural da empresa. Clarice quase riu. Coordenadora cultural? Senhor Sampaio, esta é uma empresa de construção. Exato. E empresas de construção precisam de eventos, relações públicas, atividades para os funcionários. Você tem experiência artística? Você entende de organização de eventos? Eu limpo banheiros, senhor Sampaio. Eu não organizo eventos. Mas você pode aprender e eu posso te ensinar. Clarice o estudou atentamente. Qual seria o salário? R$ 5.000 por mês, com carteira assinada, plano de saúde, vale-refeição. Era mais do que o triplo do que ela ganhava como faxineira, mas algo na proposta a incomodava. Por que o senhor está fazendo isso? Por culpa, ele admitiu. Mas também porque eu entendi que tenho uma funcionária competente que trabalha no cargo errado há 3 anos. Como o senhor sabe que eu sou competente? O senhor nunca me viu fazer nada além de limpar. Eu vi você dançar, disse Leandro, simplesmente. Eu vi a disciplina, a técnica, a dedicação que isso exige. Quem consegue chegar àquele nível em qualquer área tem a competência para aprender outras coisas. Clarice permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando a oferta. Era tentadora, mas havia algo que precisava ser esclarecido. Senhor Sampaio, eu vou ser direta. Se eu aceitar esta proposta, não será porque eu sinto pena do senhor ou porque eu quero aliviar sua consciência culpada. Será porque eu preciso do dinheiro. E se em algum momento o senhor tentar me humilhar de novo, eu vou embora e vou contar tudo o que eu sei sobre como o senhor trata os funcionários. Leandro engoliu em seco. Entendido. E eu quero uma condição adicional. Qual? Eu quero que o senhor mude a forma como trata todos os funcionários terceirizados, não apenas a mim. Como? Clarice se inclinou para a frente. Eu quero que o senhor implemente um programa de respeito para os funcionários, reuniões mensais, onde eles possam dar sugestões ou reclamações sem medo de retaliação. Eu quero que o senhor saiba o nome de cada pessoa que trabalha neste prédio. É bem específico. É uma mudança necessária. Se o senhor realmente quer se redimir, deve valer para todos, não apenas para mim. Leandro hesitou. Era uma proposta que mudaria toda a cultura da empresa. E se eu não concordar, então eu recuso sua oferta e continuo trabalhando como faxineira. Mas agora todos sabem quem eu sou. Vai ser difícil me humilhar de novo. Era uma jogada inteligente. Clarice havia conseguido um poder de negociação que ela não tinha antes. De acordo, aceitou Leandro. Mas você vai me ajudar a implementar essas mudanças. Eu não sei como fazer isso sozinho. De acordo. Clarice estendeu a mão para ele. Só mais uma coisa. Eu quero trabalhar em meio período por 2 semanas. Eu quero treinar pessoalmente a minha substituta na limpeza. Eu não vou abandonar as pessoas que dependem deste trabalho. Leandro apertou sua mão, impressionado com a lealdade que ela demonstrava, mesmo quando estava sendo oferecido algo melhor. Clarice, ele disse quando ela se levantou para sair. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não contou sua história antes? Em 3 anos, você nunca disse que era bailarina. Clarice parou na porta. Eu aprendi que as pessoas não querem ouvir histórias complicadas. Elas querem funcionários simples, previsíveis, que não as façam pensar sobre injustiças sociais. E agora eu as forcei a pensar. Ela sorriu pela primeira vez durante a conversa, percebendo que ela tinha mais poder do que imaginava. Quando Clarice saiu da sala, Leandro ficou sozinho com seus pensamentos. A transformação que ela havia provocado nele era profunda e desconfortável. Por anos, ele havia se convencido de ser um bom chefe, justo e respeitoso. Descobrir que ele era o contrário
Foi como levar um soco no estômago, mas havia algo mais. Nos últimos 3 dias, desde a festa, ele não conseguia tirar Clarice da cabeça. Não apenas por culpa ou admiração profissional. Havia algo na força dela, na dignidade com que ela havia enfrentado anos de humilhações, que o fascinava de uma forma que ele não sabia explicar. 2 semanas depois, Clarice começou oficialmente como coordenadora cultural. Seu primeiro projeto foi organizar um encontro de confraternização para todos os funcionários, não apenas os diretores, mas também os seguranças, as faxineiras, os manobristas e as recepcionistas. Pela primeira vez na história da empresa, todos foram tratados da mesma maneira. Como você conseguiu convencer os terceirizados a participarem? Perguntou Leandro, observando o salão cheio de funcionários de todos os níveis conversando animadamente. Eu conversei com eles pessoalmente, respondeu Clarice. Eu expliquei que era um evento de verdade, não uma encenação para fotos. E eles acreditaram em mim. Eles acreditaram porque eu sou uma deles. Eles sabem que eu não vou enganá-los. Leandro observava Clarice se mover pelo evento, falando com cada funcionário pelo nome, perguntando sobre a família, sobre os problemas, sobre as sugestões. Ela tinha um talento natural para as relações humanas que ele nunca havia notado. Senhor Sampaio, disse um nervoso José, um dos seguranças noturnos se aproximando. Posso falar com o senhor? Claro, José, o que houve? Eu queria agradecer pela festa. E bom, a Clarice disse que o senhor quer ouvir as sugestões dos funcionários. É claro, pode falar. José respirou fundo. É sobre os uniformes dos seguranças. Eles são muito velhos, estão rasgados, nós temos vergonha de usá-los, mas a gente nunca soube como pedir para trocá-los. Leandro ficou surpreso. Era uma questão simples que ele nunca havia notado. Quantos uniformes vocês precisam? Somos 6 seguranças, com 2 uniformes para cada um seria o suficiente. Problema resolvido. Na segunda-feira vocês terão uniformes novos. José se emocionou. É sério? Tão fácil assim? Tão fácil assim. Quando José se afastou, Clarice se aproximou de Leandro. Viu como é fácil fazer a diferença na vida das pessoas? Eu nunca tinha notado os uniformes. Ele admitiu. Porque o senhor nunca os tinha olhado de verdade, disse Clarice. O senhor só via funções, não pessoas. Durante a festa, outros funcionários se aproximaram com sugestões simples. Melhorar a iluminação do estacionamento, consertar o ar-condicionado nos vestiários, oferecer café de melhor qualidade na sala do pessoal terceirizado. Questões básicas que custavam pouco, mas melhoravam muito a qualidade de vida no trabalho. Clarice, disse Leandro quando o evento estava chegando ao fim. Posso te convidar para jantar? A pergunta a pegou de surpresa. Como chefe que convida uma funcionária, ou como homem que convida uma mulher? A brutal honestidade da dúvida fez Leandro hesitar. Eu não sei ao certo, então eu recuso. Quando o senhor souber, o senhor me convida de novo. Ela se afastou, deixando Leandro confuso, mas intrigado. Nos últimos 15 dias, Clarice havia mudado não apenas a empresa dele, mas algo dentro dele. E ele estava começando a suspeitar que essa transformação estava apenas começando. 3 meses depois, a empresa havia mudado radicalmente. Os funcionários terceirizados agora participavam de reuniões mensais. Um programa de sugestões havia sido implementado. A rotatividade de pessoal tinha diminuído drasticamente e Clarice havia se tornado uma das pessoas mais respeitadas na organização. Mas o mais importante, Leandro havia se transformado em uma pessoa diferente e ele estava começando a entender que sua fascinação por Clarice
ia muito além da admiração profissional. A pergunta que o atormentava era: ele teria alguma chance real com ela? 6 meses depois da festa que havia mudado tudo, Clarice estava em sua nova sala, pequena, mas digna, no 12º andar, com vista para a cidade e uma placa na porta que dizia Coordenadora de Relações Humanas. O título havia evoluído junto com as crescentes responsabilidades. Ela não organizava mais apenas eventos, ela havia se tornado a ponte entre a diretoria e os funcionários de todos os níveis. Era uma sexta-feira, 6 da tarde, quando tudo desmoronou. Clarice, você precisa ver isso. Joana Santos entrou correndo em sua sala, com um tablet na mão e uma expressão aterrorizada. Acabou de sair na coluna social do Estadão. Clarice pegou o tablet e leu o título que gelou seu sangue. Empresário milionário contrata ex-amante como funcionária de favor após humilhação pública. O artigo, assinado por Estela Moreira, uma conhecida cronista social famosa por destruir reputações, relatava uma versão completamente distorcida dos fatos. Segundo o texto, Clarice era uma ex-bailarina decadente que havia seduzido o empresário Leandro Sampaio em troca de um cargo fictício em sua empresa. O artigo insinuava que toda a transformação da companhia era uma farsa para encobrir um caso extraconjugal e que Clarice havia usado seus encantos femininos para extorquir R$20 mil do milionário. Quem espalhou isso? Perguntou Clarice, sentindo a raiva subir pela garganta. Nós não sabemos, mas tem mais. Joana deslizou o dedo na tela. O artigo menciona detalhes que só alguém que esteve na festa poderia saber. Alguém que estava lá vendeu a história para a jornalista. Clarice continuou lendo e a situação piorava a cada linha. A cronista havia conseguido fotos dela entrando no prédio, descrições detalhadas de sua roupa de trabalho e até mesmo informações sobre seu salário atual. Alguém havia fornecido munição pesada para destruir sua reputação. Tem uma fonte anônima que diz textualmente. Joana apontou para um parágrafo. Ela seduziu o chefe com uma dança sensual e agora ele a sustenta. É claro que tem algo a mais do que o profissional entre eles. O celular de Clarice tocou. Era Leandro. Clarice, você viu a matéria? Eu acabei de ler. Quem fez isso, Leandro? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Eu estou indo para o escritório agora mesmo. Não precisa. Eu posso lidar com tudo sozinha. Não pode. Isso diz respeito à empresa inteira e, acima de tudo, a você. Clarice desligou o telefone e se levantou da cadeira. 6 meses de trabalho duro para conquistar respeito e construir uma nova vida tinham sido destruídos por um artigo de jornal, mas ela não aceitaria isso passivamente. Joana, convoque uma reunião de emergência com todos os funcionários. Clarice, tem certeza? Talvez seja melhor esperar. Eu não vou esperar. Eu quero todos no auditório em 15 minutos. 1 hora depois, o auditório da empresa estava lotado. Funcionários de todos os níveis estavam presentes, muitos com expressões preocupadas. A matéria havia se espalhado nas redes sociais e todos já estavam cientes do escândalo. Clarice subiu ao palco sem nenhum roteiro preparado. Ela vestia uma blusa azul escura e calças pretas, uma roupa simples, mas elegante, que havia se tornado sua marca pessoal. Quando o silêncio se instalou, ela começou a falar. Eu sei que todos vocês leram ou ouviram falar da matéria publicada hoje. Ela disse, sua voz ressoando no auditório. E eu sei que muitos de vocês estão se perguntando se é verdade. Um burburinho atravessou a plateia. Clarice levantou a mão pedindo silêncio. Eu vou contar a vocês exatamente o que aconteceu. Não a versão da jornalista, não a versão que alguém vendeu para destruir minha reputação,
mas a versão verdadeira. Por 20 minutos, ela relatou toda a história. A humilhação na festa, a dança, a aposta, sua trajetória como bailarina, o acidente, os 3 anos como faxineira, tudo sem filtros, sem amenizar os detalhes, sem tentar se fazer de vítima. O artigo diz que eu seduzi o Sr. Sampaio, ela continuou. A verdade é que em 6 meses de trabalho juntos, nós nunca tivemos nenhum tipo de relação pessoal. Ele me convidou para jantar uma vez. Eu recusei o convite. Por que você recusou? Perguntou alguém da plateia. Porque eu sou pessoal e profissional. E porque um homem que me humilhou por 3 anos precisa demonstrar que realmente mudou antes que eu considere qualquer aproximação. A brutal honestidade calou o auditório. O artigo também diz que meu trabalho é fictício, prosseguiu. Vocês que trabalham comigo sabem se isso é verdade. Em 6 meses, nós implementamos programas de qualidade de vida, reduzimos a rotatividade em 40%, criamos canais de comunicação que antes não existiam. Aplausos espontâneos começaram na plateia. José, o segurança, se levantou. Clarice, você mudou esta empresa. Quem diz que seu trabalho é fictício está mentindo. Outros funcionários se manifestaram. Ana, da limpeza. Ela nos ensinou que nós temos direitos. Carlos, do almoxarifado. Graças a ela, nossos uniformes foram trocados pela primeira vez em 5 anos. O apoio era genuíno, mas Clarice sabia que um artigo podia destruir tudo em um instante. Mas há uma verdade no artigo que eu devo admitir, ela disse, silenciando o auditório novamente. É verdade que algo mudou entre o Sr. Sampaio e eu nos últimos meses. Um burburinho percorreu a sala. Era a primeira vez que ela falava publicamente sobre sua relação com Leandro. Ele realmente mudou, não apenas em palavras, não por conveniência. Eu vi um homem reconhecer seus erros e trabalhar para corrigi-los. Eu vi alguém que tinha tudo e decidiu usar seu poder para melhorar a vida dos outros. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E sim, eu comecei a sentir algo por ele, não por dinheiro, não pela posição dele, mas pelo homem que ele se tornou. A confissão pública pegou todos de surpresa. Clarice nunca havia falado de seus sentimentos pessoais. Então a jornalista tinha razão? Perguntou alguém. A jornalista distorceu tudo, respondeu Clarice firmemente. Ela transformou uma história de crescimento pessoal e profissional em um escândalo barato. Ela transformou o respeito mútuo em um caso extraconjugal. Ela transformou o trabalho honesto em favorecimento sexual. Foi então que Leandro entrou no auditório. Ele caminhou pelo corredor central, enquanto todos os olhares se voltavam para ele. Subiu ao palco com uma expressão decidida que Clarice não conseguia decifrar. Eu posso falar? Ele perguntou quando chegou ao microfone. Clarice assentiu e se afastou. Eu descobri quem espalhou a história, ele disse, sem rodeios. Foi Carolina Ferreira, que estava na festa há 6 meses. Ela vendeu a informação para a jornalista por vingança pessoal. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Carolina perdeu um contrato de 10 milhões com nossa empresa no mês passado. Ele continuou. Ela decidiu se vingar atacando nossa reputação através de Clarice. Leandro olhou para Clarice no palco. Mas há uma coisa que ela não sabia quando inventou essa história. Algo que torna as mentiras dela irrelevantes. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O auditório ficou em silêncio absoluto. Clarice Fonseca, ele disse, ajoelhando-se no palco. Você mudou minha vida de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Você me ensinou que o verdadeiro poder está em elevar os outros, não em humilhá-los. Você me mostrou que respeito se conquista com ações, não com palavras. Clarice ficou paralisada.
Ela não esperava por aquilo, especialmente em público. Por 6 meses, eu observei você transformar não apenas esta empresa, mas a mim mesmo. Eu vi sua força, sua dignidade, sua capacidade de perdoar sem esquecer. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Quer se casar comigo? O auditório explodiu. Os funcionários gritaram, aplaudiram, alguns choraram. Era um final de filme que ninguém esperava na vida real, mas Clarice não respondeu de imediato. Leandro, ela disse no microfone para que todos ouvissem, você está me pedindo em casamento para provar algo à imprensa? Ou porque você realmente quer se casar comigo? A pergunta brutal silenciou o auditório novamente. Era bem a cara de Clarice, direta e sem rodeios. Eu estou te pedindo em casamento porque eu descobri que eu não consigo imaginar minha vida sem você, ele respondeu, ainda ajoelhado. Porque você me fez querer ser um homem melhor e porque se você aceitar, eu quero passar o resto da minha vida provando que eu sou digno do amor de alguém como você. Clarice o olhou por longos segundos. Depois, ela olhou para a plateia, para os funcionários que haviam se tornado sua família, pessoas que ela respeitava e confiava. Leandro Sampaio, ela disse finalmente. Você me humilhou por 3 anos, me ofereceu uma oportunidade por culpa, me conquistou com mudanças reais. Ela se ajoelhou na frente dele. E agora você me pede em casamento no meio de um escândalo de tabloide? O auditório prendeu a respiração. A resposta foi sim. A explosão de alegria foi ensurdecedora. 300 funcionários se levantaram, aplaudindo, gritando, chorando. Era mais do que um noivado. Era a vitória da justiça, da transformação, a prova de que as pessoas podem mudar. Quando Leandro colocou o anel no dedo de Clarice, ela se aproximou mais uma vez do microfone. A jornalista que escreveu a matéria, ela disse com a voz cortante no meio da celebração. Obrigada. Você me deu a chance de esclarecer publicamente que eu conquistei meu lugar aqui com trabalho, não com sedução, e você me deu a chance de ganhar um noivo na frente de toda a minha família profissional. O auditório riu e aplaudiu ainda mais forte. E a Carolina Ferreira, ela continuou. Obrigada por me mostrar que algumas pessoas preferem destruir os outros em vez de trabalhar para conseguir o que querem. Você me ensinou o tipo de pessoa que eu nunca quero ser. Quando saíram do palco de mãos dadas, Clarice sabia que ainda haveria desafios. A imprensa continuaria especulando, os críticos duvidando, os obstáculos surgindo, mas pela primeira vez em 5 anos, ela não os enfrentaria sozinha. 3 meses depois do pedido de casamento no auditório, Clarice estava em frente ao espelho do salão de beleza mais exclusivo de São Paulo, observando uma transformação que ia muito além da maquiagem e do penteado. A mulher que a olhava no espelho já não era a colaboradora invisível, nem a funcionária em ascensão. Era uma noiva radiante, pronta para se casar com o homem que havia sido seu maior antagonista e que agora se tornara seu maior amor. O vestido era uma obra-prima, seda italiana com bordados delicados, feitos sob medida para ela pelo estilista Ronaldo Fraga. Simples, elegante, sem excessos, exatamente como Clarice sempre havia sonhado nos tempos em que ainda acreditava em finais felizes. Você está belíssima, sussurrou Marina Fonseca, sua irmã mais nova, ajeitando o véu com lágrimas nos olhos. Roberto estaria tão orgulhoso. A referência ao seu falecido marido fez Clarice respirar fundo. Houve momentos em que ela ainda sentia culpa por voltar a ser feliz, por ter encontrado o amor depois da tragédia, mas ela havia aprendido que honrar a memória de Roberto significava viver plenamente, não se enterrar no passado. Ele estaria feliz, concordou Clarice, tocando discretamente a pequena pulseira que havia sido dele.
E ele estaria feliz que eu encontrei alguém que me trata como ele me tratava. Do lado de fora do salão, o movimento era intenso. A igreja de Nossa Senhora do Brasil, no bairro Jardim Europa, se preparava para receber 400 convidados. Não se tratava apenas de um casamento, era um evento que havia atraído a atenção da mídia nacional. A história da faxineira que se casou com o chefe milionário havia viralizado internacionalmente, sendo destaque em jornais de 12 países. Mas nem tudo eram flores. Clarice. Joana Santos entrou na sala com uma expressão preocupada. Eu preciso te dizer uma coisa. O que aconteceu? A Carolina Ferreira está tentando causar problemas. Ela alugou um carro de som e está rodando a cidade dizendo que o casamento é uma farsa publicitária. Clarice suspirou. Mesmo depois de 3 meses, Carolina ainda tentava destruir sua felicidade. E tem mais, continuou Joana hesitante. Ela conseguiu reunir um grupo de manifestantes para protestar em frente à igreja. Eles estão dizendo que você é uma oportunista que seduziu um homem rico. Quantas pessoas? Umas 50, mas eles estão fazendo barulho suficiente para interromper a cerimônia. Clarice se olhou no espelho. 3 horas para o casamento e mais uma crise para resolver. Parecia que o universo estava testando sua determinação até o último minuto. Marina, ela disse virando-se para a irmã. Você me empresta seu celular? Clarice discou um número que ela conhecia de cor. Leandro, sou eu. Eu soube dos protestos em frente à igreja. Não se preocupe com isso. A voz dele do outro lado era calma e segura. Eu já estou resolvendo. Como? Do meu jeito. Confie em mim. 1 hora depois, quando o cortejo de noiva chegou à igreja, a cena em frente à porta era surreal. Os 50 manifestantes com cartazes contra Clarice estavam sendo confrontados por mais de 200 pessoas em seu apoio. Funcionários da empresa, vizinhos da pensão onde ela havia morado, ex-colegas da escola de dança, pessoas comuns que se identificavam com a história dela. Clarice, Clarice, Clarice! A multidão gritava ao vê-la descer do carro. José, o segurança noturno, segurava uma faixa gigante. Obrigado por nos ensinar nossa dignidade. Ana, da equipe de limpeza, tinha lágrimas nos olhos enquanto gritava: Você merece toda a felicidade do mundo. Era impossível não se emocionar. Por anos, ela havia se sentido invisível, esquecida, sem valor. Agora, centenas de pessoas haviam largado seus compromissos de sábado para defendê-la publicamente. Como eles souberam? Ela perguntou a José quando ele se aproximou. O Sr. Leandro ligou para todo mundo na empresa pedindo ajuda. Ele explicou. Ele disse que não permitiria que ninguém estragasse o casamento da mulher que mudou a vida de todos nós. Carolina Ferreira, cercada pelos manifestantes pagos, parecia visivelmente frustrada ao ver que sua tentativa de sabotagem havia se transformado em uma demonstração ainda maior de apoio a Clarice. Isso não vai durar, ela gritou quando as câmeras se aproximaram. Quando ele enjoar dela, todos vão ver que eu estava certa. Senhora Ferreira, um repórter da Rede Globo a confrontou. A senhora pode explicar por que está tentando sabotar o casamento de 2 pessoas que se amam? Porque é tudo uma mentira. Ela gritou, perdendo completamente a calma. Ela o seduziu, é uma oportunista, uma interesseira. Mas a senhora não tem nenhuma prova disso, tem? O repórter insistiu. E não é verdade que a senhora tentou vender informações falsas para a mídia por vingança empresarial? Carolina corou, percebendo que havia caído em uma armadilha. As câmeras capturaram sua expressão de ódio e frustração, transmitindo-a ao vivo para todo o Brasil. Do outro lado da rua, Clarice observava a cena
com uma mistura de compaixão e alívio. Compaixão porque Carolina estava se autodestruindo publicamente por pura mágoa. Alívio porque finalmente a verdade estava visível para todos. Pronta para entrar? Leandro apareceu ao seu lado, impecável em um smoking Hugo Boss. Mais do que pronta, ela sorriu, entrelaçando seu braço com o dele. A entrada na igreja foi emocionante. A nave estava cheia não apenas de pessoas da elite empresarial, mas de indivíduos de todas as classes sociais. Na primeira fila do lado da noiva, estavam sentados funcionários da empresa, faxineiras, seguranças, recepcionistas, todos vestidos com suas melhores roupas, orgulhosos de testemunhar o casamento da mulher que havia mudado suas vidas. Do lado do noivo, seus pais, o pedreiro aposentado e a ex-empregada doméstica choravam emocionados. Eles haviam se reconciliado com Leandro depois de descobrirem o quanto ele havia mudado e agora aprovavam completamente a escolha de seu filho. Quando a música começou, Clarice percorreu a nave central sozinha. Ela havia decidido não ter padrinhos masculinos porque nenhum homem a entregaria para outro. Ela estava ali por sua própria decisão, como uma mulher independente que havia escolhido compartilhar sua vida. Cada passo era uma declaração de vitória. Vitória sobre a tragédia que quase a havia destruído. Vitória sobre anos de humilhações e invisibilidade. Vitória sobre os preconceitos sociais que haviam tentado definir seu valor com base em um uniforme e uma posição. Quando ela chegou ao altar, Leandro estava visivelmente emocionado. Você está deslumbrante, ele sussurrou. Você também, ela respondeu, ajeitando a gravata dele com ternura. O padre Francisco da paróquia, onde Clarice havia se confessado nos anos difíceis, conduziu a cerimônia com palavras que tocaram os corações. Ele havia conhecido Clarice em seus momentos mais sombrios e agora celebrava sua completa renovação. Leandro e Clarice, ele disse, nos ensinam que a transformação é possível, que as pessoas podem reconhecer seus erros, mudar seu comportamento e encontrar redenção através do amor verdadeiro. Quando chegou o momento dos votos, Leandro foi o primeiro. Clarice, quando eu te conheci, eu era um homem arrogante que julgava as pessoas por como elas se vestiam, não pelo que elas eram. Você me ensinou que o verdadeiro valor reside no caráter, na dignidade, na forma como tratamos quem não pode nos devolver nada. Sua voz começou a tremer de emoção. Você me ensinou que o verdadeiro poder está em elevar os outros, não em humilhá-los, que a verdadeira riqueza está nas relações autênticas, não na conta bancária. Ele respirou fundo. Eu prometo passar o resto da minha vida sendo digno do seu amor. Eu prometo nunca mais julgar ninguém pela aparência. Eu prometo usar minha posição para fazer a diferença na vida de quem precisa. A igreja estava em silêncio absoluto, muitos com lágrimas nos olhos. Foi a vez de Clarice. Leandro, quando nos conhecemos, você me via como invisível. Por 3 anos, eu fui apenas sua empregada de limpeza, mas eu descobri que às vezes nós precisamos ser quebrados para podermos nos reconstruir mais fortes. Ela o olhou diretamente nos olhos. Você me humilhou, me desrespeitou, me fez sentir pequena. Mas quando você reconheceu seus erros, quando você decidiu mudar de verdade, você provou que as pessoas podem se transformar. As lágrimas começaram a descer por seu rosto. Você me ensinou que perdoar não significa esquecer, mas dar uma chance à mudança verdadeira, que o amor de verdade nasce do respeito mútuo, não da conveniência. Ela segurou as mãos dele. Eu prometo continuar sendo sua parceira na transformação. Eu prometo nunca te deixar voltar a ser quem você era. Eu prometo construir com você uma relação baseada na igualdade,
no respeito e no amor verdadeiro. Quando o padre pronunciou "podem selar com um beijo", a igreja explodiu em aplausos. Mas não eram apenas aplausos de celebração, eram aplausos de justiça, a prova de que finais felizes são possíveis também na vida real. Saindo da igreja, o casal foi recebido por uma chuva de pétalas de rosa e gritos de apoio. As câmeras capturaram cada momento, transmitindo ao vivo uma história que inspirava milhões de pessoas. Carolina Ferreira e seus manifestantes haviam desaparecido, envergonhados pela demonstração pública de que estavam completamente errados. "Como a senhora se sente sendo a senhora Sampaio?", perguntou um repórter a Clarice. "Eu me sinto como Clarice Fonseca Sampaio", ela corrigiu com um sorriso. "Uma mulher que nunca se esqueceu de onde ela veio, mas que agora sabe para onde ela vai." A festa seria no salão do Copacabana Palace, mas antes havia uma surpresa que Leandro havia preparado em segredo. "Para onde vamos?", perguntou Clarice quando o carro pegou outra direção. "Você vai ver." Ele sorriu misteriosamente. Quando chegaram ao destino, Clarice ficou sem palavras. Era o Teatro Municipal de São Paulo, onde ela havia dançado profissionalmente anos atrás, agora iluminado especialmente para eles. "Leandro, o que é isso?" "Sua lua de mel", ele disse, saindo do carro e oferecendo-lhe a mão com um gesto teatral. No palco do teatro, um quarteto de tango argentino os esperava, e no centro, 2 pares de sapatos de dança, um masculino e um feminino. "Quer fazer isso?", ela perguntou, emocionada. "Eu quero dançar com minha esposa no lugar onde ela foi feliz", ele respondeu. "Se você me ensinar", ele acrescentou. Clarice tirou os sapatos de noiva e calçou-os de dança. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava de novo no palco onde havia sido uma estrela. Quando a música começou com "Por una cabeça", a mesma daquela fatídica festa, ela guiou Leandro nos passos básicos. Não era a dança perfeita que ela executava sozinha. Era melhor. Era uma dança compartilhada, imperfeita, mas cheia de amor. O teatro estava vazio, exceto pelos músicos, mas, para Clarice, ele estava cheio de memórias, esperanças e promessas de futuro. Quando a música terminou, ela estava chorando. "E por que você está chorando?", perguntou um preocupado Leandro. "Porque eu finalmente entendi", ela sussurrou. "Roberto me ensinou a dançar. Você me ensinou a dançar de novo." 2 anos depois do casamento, Clarice estava no palco do Centro de Convenções Anhembi, em frente a 1.500 empresários, dando uma palestra sobre a transformação organizacional através das relações humanas. Ela usava um elegante tailleur azul escuro e segurava um microfone com a segurança de quem encontrou sua verdadeira vocação. "Quantos de vocês sabem o nome da pessoa que limpa o seu escritório?", ela perguntou à plateia. Poucas mãos se levantaram. "Quantos sabem se essa pessoa tem filhos, sonhos, estudos? Ainda menos. E quantos já pensaram que talvez essa pessoa seja mais capaz do que vocês imaginam?" O silêncio no auditório era ensurdecedor. Clarice havia se tornado uma das palestrantes mais requisitadas do país, contratada por multinacionais para falar sobre diversidade, inclusão e valorização humana. "Há 3 anos eu era essa pessoa invisível", ela continuou. "Eu limpava banheiros, esvaziava lixeiras e era tratada como um objeto. Hoje eu sou a CEO da Fundação Clarice Fonseca, que já formou mais de 5.000 pessoas em situação de vulnerabilidade." A fundação havia sido criada 1 ano depois do casamento, financiada inicialmente com fundos de Leandro, mas rapidamente expandida graças a parcerias e doações.
Ela oferecia cursos profissionalizantes, bolsas de estudo e, acima de tudo, dignidade para quem a sociedade havia esquecido. A transformação que aconteceu na empresa do meu marido, ela continuou, pode acontecer em qualquer lugar. Basta enxergar os funcionários como seres humanos, não como recursos. Da plateia, Leandro observava, orgulhoso. Em 2 anos de casamento, ele havia visto sua esposa se transformar em uma líder inspiradora que mudava milhares de vidas. Sua empresa havia mudado radicalmente. A Sampaio e Associados havia se tornado uma referência nacional em gestão humana, com níveis de satisfação no trabalho que impressionavam consultores internacionais. A rotatividade havia caído para 5% ao ano. A produtividade havia aumentado 40% e a empresa aparecia em todas as listas de melhores lugares para se trabalhar. Senhor Sampaio, um repórter da revista Exame, o abordou depois da palestra. Como o senhor explica o sucesso de sua empresa nos últimos anos? Simples, respondeu Leandro. Eu aprendi que quando você trata as pessoas com dignidade, elas dão o seu melhor. Quando você investe no bem-estar dos funcionários, eles investem no sucesso da empresa. E pessoalmente, como vai o casamento? Leandro sorriu. Não poderia ir melhor. Clarice me ensina a cada dia algo novo sobre como ser um ser humano melhor. Naquela noite, em casa, em uma cobertura duplex no Jardim Europa, elegante mas aconchegante, o casal jantava na varanda com vista para a cidade. Era um ritual sagrado. Todos os dias, às 20 horas, eles desligavam os telefones e computadores para conversarem sobre seu dia. Como foi a palestra? Perguntou Leandro, animado. Tinha uma empresária na plateia que chorou quando eu falei do meu tempo como empregada doméstica. Depois ela veio me procurar e disse que vai implementar um programa de valorização na empresa dela. Mais uma vida transformada por Clarice Fonseca Sampaio. Mais vidas transformadas por nós dois, ela o corrigiu. Sem a sua mudança, nada disso teria sido possível. Nesse momento, o telefone tocou. Era Marina, a irmã de Clarice, que ligava de Recife com lágrimas nos olhos. Clarice, você precisa ver o noticiário. Carolina Ferreira foi presa. Presa? Por quê? Fraude empresarial. A Polícia Federal descobriu que ela desviava dinheiro público há anos. Os investigadores disseram que a obsessão dela em querer destruir vocês a levou a cometer erros que permitiram a descoberta dos crimes. Clarice desligou o telefone e contou tudo a Leandro. A notícia era chocante, mas também trazia um senso de justiça tardia. Ela se destruiu sozinha, observou Leandro. O ódio a consumiu por dentro. Eu sinto pena, disse Clarice com sinceridade. Ela desperdiçou anos de sua vida tentando destruir nossa felicidade em vez de construir a dela. Você sempre tem compaixão até por inimigos? Leandro sorriu, beijando sua testa. Porque eu aprendi que guardar rancor machuca mais quem o carrega do que quem é o alvo. Na manhã seguinte, Clarice estava na sede da Fundação, um prédio de 3 andares no centro de São Paulo, completamente reformado e equipado. 15 funcionários trabalhavam em diversos programas, cursos de formação profissional, alfabetização de adultos, apoio psicológico a pessoas em situação de vulnerabilidade. Clarice chamou Roberto Silva, não o falecido marido, mas um jovem de 22 anos que havia sido o primeiro beneficiário da fundação. Ex-morador de rua, ele agora coordenava o programa de inserção no mercado de trabalho. O que houve, Roberto? A Joana conseguiu. Ela passou no exame de admissão para a Faculdade de Direito da PUC. Joana Santos, não a ex-chefe do RH,
Mas uma mulher de 45 anos que havia trabalhado 20 anos como empregada doméstica era uma das alunas do programa educacional. Graças a uma bolsa integral conseguida através da fundação, ela realizaria o sonho de se tornar advogada. "Onde ela está?" perguntou Clarice, emocionada. "Na sala de estudos." Chorando de alegria, Clarice encontrou Joana cercada por outros alunos, todos celebrando a vitória coletiva. Era isso que a comovia mais, ver pessoas que a sociedade havia descartado descobrirem seu próprio potencial. "Doutora Clarice?" Joana a abraçou entre lágrimas. "Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar." "Você conquistou isso sozinha", respondeu Clarice. "Eu só ofereci as ferramentas, mas sem a fundação eu jamais teria acreditado que era possível." Durante o almoço, Leandro chegou à fundação com uma notícia especial. "Amor, eu preciso te contar uma coisa", ele disse com um sorriso misterioso. "O quê?" "A Fundação Ford quer financiar a expansão da nossa fundação para outros estados. 20 milhões de reais para os próximos 3 anos. Clarice ficou sem palavras. Era dinheiro suficiente para impactar dezenas de milhares de vidas. "Como você conseguiu isso?" "Eu não consegui. Você conseguiu." Eles viram suas palestras, estudaram os resultados da fundação e decidiram investir no projeto. Naquela tarde, passeando pelo Parque Ibirapuera, o casal planejava o futuro. "Com esse dinheiro, nós podemos abrir sedes em 10 estados", dizia Clarice, entusiasmada. "Imagina quantas pessoas nós poderemos ajudar. E você poderá dar palestras no país inteiro, espalhar essa mensagem de transformação." "Nós vamos conseguir", ela a corrigiu. "Sem seu apoio, nada disso seria possível." Eles pararam em uma ponte que atravessava o lago, observando famílias fazendo piquenique, crianças brincando, casais apaixonados. Era um momento de paz absoluta. "Leandro", disse Clarice de repente, "eu quero te contar uma coisa que eu nunca te disse." "O quê?" "Nos primeiros meses, depois do acidente, eu pensei em desistir de tudo. A dor era demais, a solidão era grande demais, e mais de uma vez eu pensei que seria mais fácil não estar aqui." Leandro a abraçou, sentindo o peso daquela confissão. "O que te fez mudar de ideia?" "A raiva." Ela sorriu tristemente. "Raiva de ter sido tratada como lixo. Raiva de ser invisível. Raiva de ver outras pessoas passando pela mesma coisa. Essa raiva me manteve viva até eu encontrar um propósito." "E qual é o seu propósito?" "Mostrar que cada pessoa tem valor, que ninguém merece ser invisível, que a transformação é sempre possível." Eles ficaram em silêncio por vários minutos, absorvendo a profundidade do momento. "Sabe o que mais me impressiona em você?" disse Leandro finalmente. "O quê?" "Que você transformou o período mais difícil da sua vida na causa mais importante da sua vida." Quando voltaram para casa naquela noite, encontraram uma surpresa na sala. Marina, a irmã de Clarice, havia chegado de Recife com um menino de 8 anos, Lucas, filho de uma prima que havia falecido em um acidente. "Clarice", explicou Marina com lágrimas nos olhos, "os pais adotivos desistiram dele. Ele é muito difícil, ele não tem mais ninguém." Clarice se ajoelhou na frente do menino, que a olhava com olhos tristes e desconfiados. "Oi, Lucas, eu sou a Clarice. Quer ficar com a gente por um tempo?" O menino assentiu timidamente. 3 meses depois, os documentos de adoção estavam prontos. Lucas havia se adaptado completamente à nova vida. Ele frequentava uma escola particular, fazia terapia para superar o trauma do abandono e, acima de tudo, se sentia amado. "Mamãe Clarice", ele disse uma noite, usando pela primeira vez a palavra que ela sempre havia sonhado em ouvir.
Obrigado por me escolher. Obrigada por ter nos escolhido também, ela respondeu, abraçando seu filho de coração. Na véspera do 3º aniversário de casamento, Clarice e Leandro estavam na mesma sala onde tudo havia começado, agora transformada no espaço principal da fundação. 200 pessoas participavam de uma festa de gala para arrecadar fundos para novas bolsas de estudo. 3 anos antes, Clarice havia dito no microfone: "Nesta sala, eu quebrei taças de cristal e fui publicamente humilhada. Hoje, este mesmo lugar é onde nós oferecemos oportunidades para reconstruir vidas." A plateia, composta por empresários, ex-alunos da fundação, funcionários e amigos, aplaudiu emocionada. "Meu marido me ensinou que as pessoas podem mudar", ela disse. "E eu aprendi que até os lugares podem ser transformados. Esta sala não é mais um símbolo de humilhação, mas de esperança." Leandro subiu ao palco e a abraçou. "Há 3 anos, eu fiz a aposta mais idiota da minha vida", ele disse. "Eu apostei que uma faxineira não sabia dançar. Eu perdi R$20.000, mas eu ganhei muito mais. Eu ganhei uma esposa, uma família, uma nova perspectiva de vida." Ele a abraçou e olhou-a nos olhos. "Clarice, você me ensinou que o sucesso de verdade não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas, que o verdadeiro poder não está em humilhar, mas em elevar." A festa terminou com uma apresentação especial. Clarice e Leandro dançando tango no centro do salão, cercados por amigos, família e pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua história. Era a mesma música de 3 anos atrás, mas agora não era uma demonstração de competência nem de vingança. Era uma celebração de amor, redenção e segundas chances. Quando a música terminou, Lucas correu para abraçar os pais e a plateia explodiu em aplausos que ecoaram na noite. "Feliz aniversário, amor", sussurrou Leandro no ouvido de Clarice. "Feliz vida nova", ela respondeu, beijando-o docemente. Do lado de fora, São Paulo brilhava sob as estrelas. Uma cidade cheia de histórias de luta, superação e transformação. E em algum canto daquela metrópole, uma nova Clarice estava começando sua jornada. Uma nova pessoa estava descobrindo sua própria força. Um novo final feliz estava prestes a ser escrito. Porque, como Clarice havia aprendido, toda pessoa merece uma segunda chance de dançar.